Oi, colegas, tudo bem? Eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje sobre tarefa de casa. E se tem criança na escola, se nós já temos crianças que voltaram, às aulas, consequentemente nós já podemos afirmar que tem tarefa de casa, sim. Não importa a série, não importa a idade da sua criança. Colegas, se você chegou em nosso canal agora, eu sou a Tâmara Uchoa, psicopedagoga, professora, idealizadora do CLEI, e nós estamos aqui com a proposta desse canal para poder compartilhar com vocês sugestões de materiais, reflexões sobre as nossas práticas e sugestões de manejo de materiais, de tarefas de casa, de instrumentos que tantos pais, alguns dos pais podem utilizar sim e devem, e como outros são feitos para professores e que muitos colegas que são professores, eu acredito de verdade que não saibam que alguns desses instrumentos existem. Então, o nosso canal é pensado para você, tá bom? E se você já está com a gente nessa caminhada, continua aí. Então vamos lá. Com o vídeo de hoje, o que foi que eu planejei conversar com vocês no vídeo de hoje? Sobre tarefa de casa. Porque eu pensei, as aulas já começaram e se nós falamos em retorno de aulas, claro que tem a demanda da tarefa de casa. Eu não sei bem qual é aí a sua experiência, a sua vivência com as tarefas de casa da escola da sua criança. Se você tem críticas positivas, se você tem críticas negativas, como é que você avalia o nível de desafio dessas questões que aparecem nas tarefas de casa, as propostas que são solicitadas que a família faça em casa. Se o seu filho estuda naquele sistema de ensino integral e não precisa fazer tarefa de casa com você ou em um reforço escolar, eu recomendo, eu sugiro, eu peço que o seu trabalho seja inclusive triplicado, pelo menos no verificar como que está sendo realizado essas tarefas de casa dentro da escola da sua criança. Eu já tive algumas experiências, nem todas positivas, sobre acompanhar crianças matriculadas no ensino integral, onde a qualidade dessas tarefas de casa ficam tanto comprometida e algumas habilidades dessas crianças que deveriam estar sendo desenvolvidas naquele ano não estavam sendo desenvolvidas e a família sem ter conhecimento assim da confusão, entendeu? Assim, da bagaceira mesmo, colega. Porque a criança não estava desenvolvendo naquele contexto as habilidades esperadas. Enfim, então com o vídeo de hoje... Ai, Eduardo, o celular ia caindo. O que é que eu quero com esse celular aqui, gente? Nada a ver, né? O celular vai ficar aqui. Então, assim, com o vídeo de hoje, a pessoa fica bem em casa, né? Gravando o vídeo pro YouTube, né? Então, assim, com o vídeo de hoje, colegas, eu quero conversar com vocês sobre questões. E agora eu quero aí um caderno aí, pega aí um caderno, pega aí um pedaço de papel e você vai anotar agora o que eu vou começar a falar, tipo assim, vai ser eu falando, você pausando, é uma aula mesmo, resumida, mas é uma aula. Com o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tipos de questões que mais aparecem nas tarefas de casa da sua criança, não só nas tarefas de casa, mas eu estou direcionando aqui a minha fala para as tarefas de casa. E as estratégias de leitura que os professores mais solicitam, que eles mais verificam se a sua criança realmente está consolidando, se já consolidou, se tem dificuldade ainda e tal. E aí eles vão verificando essas estratégias de leitura dentro das questões, claro. Então, se você é professor ou professora, o que é que você vai começar a fazer a partir de agora? Se você elabora material para sua criança, você vai começar a ter esse olhar mais técnico, tipo, eu já fazia assim mesmo e eu assistindo esse vídeo eu tô só confirmando. Ou então você aí na condição de pai, mãe, professora de reforço, enfim, você aí naquele lugar do profissional que não elabora material, você vai começar agora a pegar o material dos outros, que são elaborados por outras pessoas, e tentar fazer esse mapa, tentar entender quais tipos de questões, quais estratégias de leitura estão sendo solicitadas com mais recorrência para sua criança. Tâmara, por que, colega, que eu vou me dar o trabalho de fazer tudo isso? Porque, mulher, só fazer a tarefa já é muita coisa, ainda quer que eu fique rastreando assim
tentando identificar o tipo de questão, essa estratégia de leitura. Por quê? Porque, colega, vai chegar o dia da prova. A prova vai chegar. E depois nós vamos ter vídeos falando sobre provas, mas agora não é o momento, porque a galera tá toda ainda voltando, né? Tá todo mundo ainda chegando, tá todo mundo se ambientando. Então, assim, mas aí você vai precisar ter esse olhar do processo, um olhar muito técnico sobre o processo, para você, inclusive, poder fazer suas considerações sobre as provas da sua criança, seja você na condição de pai e mãe ou de professora de reforço, uma psicopedagoga, enfim, e você vai poder falar com propriedade. Se você precisar dar um feedback para a família, se você precisar ter um momento com alguém da escola, se você precisar fazer uma reclamação na prova da sua criança, dizendo concordo, não concordo, isso foi estudado, isso não foi visto, tá bom? Então vamos lá, pegou o papel, a caneta, pegou o caderno, vocês têm um caderno aí, né? Tipo assim, Acelera Prof, aulas do Acelera Prof, entendeu? Eu quero acreditar que sim, tá bom, colega? Então, aí se você está começando por esse vídeo, você vai assistir os outros vídeos e cada vídeo você vai encarar como uma aula, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de questões, de forma resumida. 2 tipos de questões que mais aparecem nos materiais da sua criança, do seu adolescente, enfim. Questões objetivas e questões subjetivas, tá? Questões objetivas e questões subjetivas. Aí vocês prestem atenção aqui. Questão objetiva, entende-se por questão objetiva toda questão que tem um gabarito, tem uma resposta esperada. Então, ela pode aparecer de diversos modelos, ela pode aparecer de diversas formas. A estrutura dela pode ser aquela clássica de VOF, pode ser marque um X, pode ser pinte lá alguma coisa, circule lá alguma coisa e pode, inclusive, ser uma questão onde o professor, a professora solicita que o aluno escreva algo, mas para a resposta ser considerada correta, obrigatoriamente o aluno tem que escrever aquela palavra. Tipo, classifique as palavras do quadro acima em substantivos próprio ou comum. Ou substantivo é próprio ou substantivo é comum. Aí a professora coloca aquela clássica tabela, o meninozinho vai ter que escrever lá com a mãozinha dele se aquela palavra é própria ou comum. É uma questão objetiva, porque tem um gabarito. Existe um gabarito. Ou ele coloca próprio para o nome Teresina, ou então vai estar errado. Ou ele coloca próprio para o nome Manuela, ou vai estar errado, tá? Então ampliem o olhar de vocês para o que seja uma questão objetiva. Aí vocês vão começar a olhar a partir de agora com que recorrência os professores dos filhos de vocês, dos alunos de vocês, solicitam questões objetivas. Ah, esse professor aqui ele tem o perfil assim de solicitar muitas questões objetivas. Ah, esse daqui pouco treina questão objetiva com os alunos. Ah, esse daqui treina muita questão objetiva e todas as questões objetivas que ele solicita dos alunos dele são aquelas clássicas mesmo com parênteses, tipo marca um X na resposta correta, tá bom? Esse é um olhar que vocês vão começar a ter. E se você está assistindo esse vídeo e é professora que elabora material, você vai começar a se dar conta, ter essa consciência cada vez mais do que você está fazendo, do que você está elaborando, do que você está solicitando dos seus alunos no processo para que seja coerente com a prova que vai chegar já já. Tá bom? O outro tipo de questão, colega, é a questão, o modelo de questão subjetiva. Questão subjetiva não é resposta pessoal, que o menino pode escrever qualquer coisa e ele acha que o professor tem a obrigação de aceitar. É aquele tipo de resposta que de verdade fica aberto, existe a possibilidade do aluno responder sim ao que o professor espera que ele responda, mas dá uma abertura para uma elaboração dele, aluno. Então o professor ele vai ter a oportunidade de avaliar naquela elaboração escrita, ali no modelo de uma resposta, o repertório de vocabulário desse aluno, como é que esse aluno conjuga verbos, a habilidade do aluno de concordância nominal, verbal, né? Como é que esse aluno registra, inclusive, os substantivos, quando próprio ou comum, uso das pontuações, tá bom?
Então, é uma resposta que ele também não está autorizado a escrever qualquer coisa. Ele precisa responder de acordo com aquilo que foi estudado, ele precisa responder de acordo com o texto, mas o professor vai ter a oportunidade ali de avaliar essa elaboração escrita do aluno. Vai dizer, rapaz, esse aluno aqui escreve bem, viu? Olha a resposta desse menino. Ou então, meu Deus, quanta demanda de elaboração. Eu até acho que entendi o que ele quis dizer, mas não comunicou de forma clara. Aí nós estamos diante de uma resposta subjetiva, de uma questão subjetiva, tá bom? Pronto. Esses dois tipos de questões são as questões que aparecem. São as questões que aparecem. Tirando esses tipos de questões que aparecem nas tarefas, tanto da escola, como nos livros, como nas tarefas de casa, nós temos os projetos que as escolas desenvolvem, nós temos os resumos que as escolas também pedem como tarefa de casa, como um trabalho a ser feito às vezes, tá bom? E aí entra uma variedade de textos que é diferente, de tipos de textos que o professor pode solicitar para verificar a aprendizagem do aluno. Inclusive, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar de mapa mental, tá bom? Então, você já se inscreveu, né? Já se inscreveu, já ativou aí tudo que você pode ativar, porque o próximo vídeo vai ser falando de mapa mental como tarefa de casa, tá bom? Então, voltando aqui, tipos de questões, tá tudo ok sobre tipos de questões. Encerrou esse assunto? Agora, colegas, nós vamos conversar sobre as estratégias de leitura que os professores mais verificam dentro das questões, se o seu filho, se o seu aluno consolidou, já está consolidado, desenvolve bem, enfim, os professores ficam avaliando isso mesmo durante todo o processo e durante todos os anos. Inclusive a BNCC recomenda isso, porque mudou o texto, muda o desafio, tá? Mudou o conteúdo, a questão também pode, claro, ficar mais desafiadora. Então, assim, quais são as estratégias de leitura que, com esse vídeo de hoje, eu quero que você comece a observar com que recorrência aparece nos materiais da sua criança, principalmente na tarefa de casa, tá bom? Porque assim, gente, tem uma linha de raciocínio que era para ser um tanto óbvia, mas não é tão óbvia. Mas assim, se o professor está solicitando aquela habilidade, o treino daquela habilidade como tarefa de casa, nós aqui vamos concordar que nós queremos acreditar que esse professor, essa professora treinou esse negócio, ensinou essa habilidade dentro da sala de aula com ele lá, ele que é o técnico da relação, né? O que infelizmente nós vemos na prática, colega, e é real oficial, são professores elaborando questões, mandando para casa, né, questões na tarefa de casa, solicitando do aluno habilidades, solicitando do aluno que ele faça coisas, tarefas, onde ele, professor, professora, que é o técnico da relação, não treinou aquilo com o menino na escola. É aí onde pai pira, mãe pira, todo mundo começa a surtar, começa a dizer que é um absurdo, que não sabe como é que faz. É onde os grupos do WhatsApp mais são movimentados, entendeu? Porque o menino começa a dizer pra mãe, mas eu nunca fiz isso aqui, a tia nunca fez isso aqui comigo na sala, eu não sei nem pra onde é que vai. E a mãe nessa hora começa, às vezes, a professora de reforço com aqueles discursos de que algumas vezes temos que fazer os que os professores da sala de aula do ensino regular não fazem. Essa confusão toda, às vezes, se justifica por isso, por essa conduta inadequada. Mandar para casa algo mais desafiador do que não foi feito na sala de aula, do que não foi feito na escola, ali junto com o professor, que é sim o técnico da relação, a pessoa que estudou, qualificada, capacitada para instruir, para tirar todas as dúvidas e tudo. Então acontece sim de professores mandarem para casa tarefas com questões que são mais desafiadoras, sim, do que aquelas que ele faz na sala de aula. Essa é uma verdade verdadeira e eu vivi sala de aula e eu acho que eu não vou aceitar ninguém dizer para mim o contrário, tá bom? Por isso, sim, muitos comportamentos de agitação das famílias e das crianças
tá bom? Então, esse daí é um ponto que a gente tem que considerar. E muitas vezes, aí, Tâmara, mas e quando o professor, ele fez sim, ele solicitou sim algo parecido na escola, ele fez sim um tipo de questão dessa forma, nessa estrutura de inferência, por exemplo. Nós treinamos sim na sala de aula, digamos que você esteja aí na condição de professora, e nós mandamos uma questão semelhante para casa e mesmo assim os alunos não conseguiram. E aí, colega? Pois então você avalia 2 pontos. Primeiro ponto, eles não consolidaram ainda o que estão treinando com você em sala, por isso que em casa tá essa agitação toda. E o outro ponto, você pode ter mandado para casa uma questão querendo verificar a mesma habilidade que você treinou em sala, mas a que você mandou para casa está mais desafiadora do que a que você treinou em sala. Aí o que é mais desafiadora deveria ser feito em sala, na sua presença, e não com o pai e a mãe que tem outra formação acadêmica, outro olhar e que não sabe nem para onde é que vai, tá bom? Então aí, mas depois nós vamos gravar outros vídeos conversando sobre isso. Então pega aí o caderno, pega aí teu pedaço de papel e anota aí quais são as 3 estratégias de leitura que os professores mais verificam ali dentro das questões. Primeiro, localização de informações. Então os professores elaboram muitas perguntas, muitas questões, onde eles querem verificar ali se seu filho, seu aluno de reforço, consegue localizar uma informação no texto. O que ele quer realmente é só isso. Saber se a criança ou adolescente consegue localizar uma informação no texto. É uma habilidade que a criatura, na condição de leitor, leitora, precisa desenvolver, sim, precisa consolidar, sim. Ler um jornal e conseguir localizar uma informação, ler uma revista e conseguir localizar uma informação, ler um outdoor e conseguir localizar uma informação. Então, é uma habilidade de leitura, sim, uma estratégia de leitura, sim. E a escola tem a obrigação de trabalhar essa habilidade, de desenvolver essa habilidade, então localizar informações. Você vai começar a ter um olhar a partir de hoje. Que olhar, colega? Quantas questões avaliando a localização de informações eu estou solicitando do meu aluno? Quantas? Será que eu estou priorizando demais essa habilidade? Será que eu estou treinando pouco essa habilidade? E aí o tempo todo você pensa nessa prova, tá? Essa prova, porque o aluno vai ser avaliado ali naquela prova e não vai ter o suporte de ninguém ali naquela prova. Então você tem que alinhar bem aí o que é que você está cobrando no processo para poder ser coerente com a bendita prova. Localização de informações. A outra estratégia de leitura, colega, é a paráfrase. Paráfrase. Tâmara, como é que a paráfrase pode aparecer nas questões das tarefas de casa? É quando o professor ele resume uma parte do texto e pede para o aluno avaliar se aquelas possibilidades de resumos, elas estão coerentes, sim, com o texto que o aluno leu. O professor pode pedir para o aluno avaliar se aqueles trechos apresentados, se algum mudou o sentido do texto original ou não. É um tipo de paráfrase, inclusive, bem desafiadora. Como é que a gente pode avaliar a paráfrase, inclusive na oralidade? Pedir para o aluno recontar uma história, pedir para o aluno recontar um texto que ele leu, pedir para o aluno dizer para mim o que foi que ele entendeu do texto informativo que ele acabou de ler, tá? E aí você vai avaliar a habilidade da paráfrase. Nas questões subjetivas, costuma aparecer com uma certa frequência aquela clássica questão assim: escreva com suas palavras o que foi que você entendeu desse texto, não vale copiar, não pode copiar. Aí nós estamos falando da paráfrase, tá bom? Quer fazer alguma coisa, Eduardo? Não, tô só fazendo um teste aqui. Minha gente, eu não sei quem é mais agitado, se sou eu, se sou o Eduardo, porque o meu juízo não para. O Eduardo aqui mexendo na câmera. Aí eu digo assim, menino, tá querendo fazer alguma coisa nessa câmera, será que eu tenho que parar? Será que eu não tenho que parar? Posso continuar, né? Pode continuar, tô inventando aqui, eu vou começar a falar junto contigo. Tudo bem. A última estratégia de leitura, mas não menos importante, e também não quer dizer que ela seja mais desafiadora, tá bom?
é a inferência. Sabe por que eu gosto de dizer assim, que não quer dizer que ela seja mais desafiadora? Porque a localização de informações, que tem gente que diz assim, ah, mas Tâmara, pelo amor de Deus, é só para achar a resposta no texto, esse menino ainda conseguiu errar. Colega, se a professora inventar de colocar uma questão de localizar informações no texto, onde as informações estarão diluídas no texto, quem é professor ou professora aí sabe que a chance do menino errar é grande demais, porque eles não costumam treinar muito esse tipo de questão de localização de informações, quando as informações aparecem todas diluídas no texto, entende? Então, uma questão dessa, na prática, ela pode acabar ficando até mais difícil do que uma questão de inferência, se não tiver treino. Então, falando da inferência, o que é a inferência? É você concluir algo a respeito de algum assunto, de alguma coisa, a partir do seu conhecimento de mundo ou do seu conhecimento enciclopédico, do seu conhecimento do texto, tá bom? Então, eu gosto muito de dar um exemplo aqui para os meus alunos, que eu até costumo dizer assim, gente, questões de inferência, que é você concluir algo sobre alguma coisa, e onde você aciona diferentes conhecimentos que você tem, também não te autoriza a concluir qualquer coisa, não, dentro da sua realidade. Então, assim, nós estamos aqui em Teresina, Piauí. É aqui que nós estamos, que eu não sei onde que você está assistindo esse vídeo agora. E aí, Brasil, tá, colega? Aí essa informação do Brasil é importante para você entender o exemplo que eu vou dar. E aí eu costumo dar um exemplo aqui para os meus alunos, eu digo assim, gente, olha, nós aqui costumamos falar assim, fulano, quando tu passar, tu fecha a porta. Fulano, quando tu passar, tu fecha o portão da rua. Não deixa o portão aberto, não. Porque senão pode entrar um... Gente, eu não sei onde é que vocês moram aí, qual é a resposta que os abençoados de vocês dariam. Mas os nossos aqui de Teresina, eles dizem assim, pode entrar um ladrão. Tem que fechar, tia Tâmara, porque senão pode entrar um ladrão. Gente, nenhum tem a ver com vivência, né? Conhecimento de mundo, tá bom? Então, assim, nenhum diz assim, a porta tem que ficar fechada porque senão pode entrar um elefante. Nenhum diz isso. Porque não cabe, essa resposta não cabe em nosso conhecimento de mundo, em nossa realidade, não cabe no repertório deles, não é isso. Então, assim, o que é que eles estão concluindo, né? Eles chegaram a uma conclusão e eles precisaram acionar o repertório deles, o conhecimento de mundo deles. Poderia ser um texto lido, não estou dando o exemplo aqui de texto. Eu só quero dizer para vocês que essa resposta que o aluno vai dar, que ele vai entregar, essa conclusão que ele vai chegar, ele sempre vai acionar, inevitavelmente, todo esse repertório. Pode ser textual, ou pode ser de vivências mesmo que ele tenha. Mas ele também não vai aparecer com uma resposta absurda, porque elefante não caberia. Para a nossa realidade, não caberia, tá bom? A não ser que fosse indiano. Agora tu dá um jeito no meu vídeo e bater lá, que é para eles falarem assim, Eduardo, se fosse aqui, caberia. Agora tu dá um jeito. Então, assim, gente, inferência, aí tem a inferência do texto, né? Podemos concluir que a madrasta lá da história da Branca de Neve, ela é uma pessoa boa ou ruim? Né? Explique a sua resposta, explique. O aluno, para concluir isso, ele vai acionar informações que ele teve acesso no texto também, para poder concluir se essa personagem, aos olhos dele, é uma pessoa boa ou ruim e para me convencer, inclusive, eu que vou avaliar a resposta dele, tá bom? Então, já finalizando esse vídeo, eu quero que vocês tenham esse olhar. Quais são os tipos de questões que a escola que meu filho estuda ou que meu aluno de reforço mais solicita? E dentro desses tipos de questões, quais estratégias de leitura estão sendo mais treinadas? E se você aí chegou no final desse vídeo e é aquele profissional, aquela profissional que elabora material, você a partir de agora vai começar a ter um olhar, você vai quantificar quantas questões eu estou solicitando em classe e casa que estão contribuindo com o desenvolvimento dessas habilidades da minha criança. Quantas, né? Quais, inclusive, você precisa treinar mais? Quais você precisa treinar menos? E quais estratégias de leitura dessas
você vai trazer para sua prova, você vai avaliar mais em sua prova, tá bom, colegas? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário para mim. Inclusive, Eduardo, eu esqueci de comentar lá no começo, tu vai colocar aí agora no final. Ou então tu coloca no começo e no final os comentários do povo aí, vocês dizendo que estão assistindo os nossos vídeos, tá? Porque são vídeos meus e do Eduardo, tá, gente? É produção nossa. A equipe todinha, eu e o Eduardo. A equipe toda. A produção todinha. A equipe toda. A equipe toda, 2 pessoas. A equipe toda. Então, aí vocês estão dizendo aqui, o Eduardo deve estar mostrando pra vocês o feedback de algumas pessoas, tá bom? Então, compartilhe com outras pessoas também, porque eu acredito que seja uma aula que possa agregar, tá bom, colegas?